O Brasil não é para amadores. Você já deve ter ouvido essa por aí, mas também já deve ter ouvido que brasileiro não desiste nunca. E isso é verdade também. Então, se você é um investidor brasileiro e já viu que o mercado brasileiro não é para amadores, está procurando novos ares, novos investimentos, aplicar fora do Brasil, se é que você me entende, Fica aqui no episódio de hoje, vou te mostrar as oportunidades que tem lá fora e que virar um investidor internacional é mais simples do que você imagina. Então já pega a pipoca, já se acomoda aí no sofá, na cadeira ou onde você estiver assistindo esse episódio e vem comigo que eu vou te mostrar e vou te explicar por que você deve investir fora do Brasil e como fazer isso. Chique, né? Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao Investimentos às Claras. Eu sou a Clara Sodré e a minha função por aqui é facilitar a sua vida, te ajudando a entender esse mercado financeiro que é gigante, mas que oferece excelentes oportunidades. Já falamos por aqui como é um mito dizer que para investir é preciso ter muito dinheiro. E hoje vamos desmentir mais um grande tabu, o investimento internacional. Muitas pessoas acham que investir fora do país, expor o seu capital ao dólar, por exemplo, é um luxo, algo exclusivo para grandes fortunas ou para pessoas muito experientes. Mas, cada vez mais, o investimento internacional tem se tornado acessível para o público geral, como eu e você. E existem muitas vantagens de expandir os seus investimentos para o exterior e muitas formas de fazer. Para começar a conversa, investir no exterior é uma ótima oportunidade de diversificação de carteira. Na B3 são negociadas ações de um número restrito de empresas, pouco mais de 300 empresas, cerca de 1% das existentes no mercado global. Enquanto isso, na Bolsa Norte-Americana, são negociadas 5.000, quase metade de todo o mercado de ações do mundo. Ou seja, as oportunidades e o número de ativos disponíveis ficam muito maiores quando investimos internacionalmente, incluindo a possibilidade de se investir em empresas seculares, extremamente bem posicionadas no mercado e mesmo de setores que não existem ou são poucos desenvolvidos aqui no Brasil, como segurança, cibernética, biotecnologia, stream, entre outras. Outra grande vantagem de apostar em ativos globais é a possibilidade de investir em regiões com maior estabilidade macroeconômica, com mercados mais desenvolvidos, que fornecem com isso menor volatilidade diante de cenários de incerteza. Isso também ajuda a balancear o resultado de uma carteira nas épocas em que os mercados locais não vão tão bem. Ou seja, o seu capital fica mais protegido dos altos e baixos da variação de uma única economia. No nosso caso, da economia brasileira, que tem suas particularidades, ou que chamamos de risco Brasil. O que nos leva ao grande chamariz dos investimentos internacionais, a proteção do valor do dinheiro. Com a inflação voltando a subir, muitas pessoas estão procurando blindar o capital da desvalorização do real. E ter seu dinheiro atrelado a moedas fortes, como dólar e euro, por exemplo, pode sim ser uma boa alternativa. Mas, Clara, como eu faço para investir fora do país? Eu tenho que me mudar? Não, gente. É totalmente possível aplicar o seu dinheiro sem sair do Brasil. Podemos separar em duas alternativas. Uma delas é abrindo conta em um banco ou uma corretora lá no exterior, como se fosse o processo aqui no Brasil, enviando a documentação, fazendo o cadastro. E nesse caso, você vai precisar enviar os recursos para lá, entender como funciona a tributação e também no caso de resgate. É uma alternativa que exige um tempo maior na análise, um estudo, já que você estará enviando dinheiro para outro país. Mas existem opções mais simples do que essa, em que instituições fazem a parte mais burocrática e você, investidor, vai ter mais facilidade na escolha, gestão, resgate, organização. Quer saber quais opções são essas? Vamos começar pelos fundos de investimentos internacionais. Sim, você vai me ver falando muito sobre fundos, pois é uma excelente alternativa de investimento e que facilita a vida do investidor. E nesse caso, facilita em dobro. Os fundos de investimentos internacionais funcionam como um fundo de investimento comum. Já que comentei por aqui como é que funciona, que tem lá um gestor especialista em investimentos que vai realizar as operações. A diferença está na carteira desse fundo. E no caso dos fundos internacionais, a maior parte da carteira terá exposição fora do Brasil. Isso pode ser tanto de forma direta, ou seja, você aplica no fundo e o fundo vai lá e compra diretamente ativos fora do Brasil,
Ou, em alguns casos, a depender da estrutura, do tipo de fundo, da localização da gestora, o fundo vai comprar cotas de outro fundo domiciliado lá fora. E esse fundo pode tanto ter exposição ao dólar, quanto ter exposição direta. Vai depender. Mas esse é um assunto que daria um outro vídeo e vamos deixar para a próxima. Uma outra alternativa que nós já falamos por aqui são os ETFs, ou fundos de índices para os mais chegados. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição. Mas relembrando rapidamente, ETFs também é um fundo, só que ele é listado. E ao invés de ter ali alguém fazendo as operações, essa alternativa acompanha um índice de mercado. Em outras palavras, os ETFs permitem a exposição do investidor em todos os ativos que integrem a carteira do índice de referência, reduzindo assim o risco de concentração. E no caso dos ETFs internacionais, essa carteira é de ativos estrangeiros. E como regra, os ETFs disponíveis para investir aqui na Bolsa Brasileira podem seguir qualquer índice internacional, desde que sejam reconhecidos pela Comissão de Valores Mobiliários, a famosa CVM. Além dessa alternativa, você também pode investir em BDRs, que traduzindo de forma mais geral, são certificados que representam as ações de empresas listadas fora do Brasil. Veja bem, no ETF você investe em uma cesta de ações e nos BDRs você investe no certificado dessa ação. Veja bem que eu utilizei a palavra representam para falar sobre BDRs, pois BDR não é uma ação, e sim um certificado que tem um lastro em uma ação que está domiciliada lá fora. Ou seja, o papel ele acompanha as oscilações dessa empresa. Produção, dá para ter um episódio inteirinho sobre BDRs, né? O que vocês acham? Opa! No próximo? Combinado aqui. Olha só, gente, se você se interessou pelo assunto BDRs, a produção aqui já acertou e teremos um episódio inteirinho sobre isso. Mas veja bem, para você não perder nenhum episódio, nem esse do BDR, já entra aqui no canal da Xpeed, já se inscreve, ativa as notificações, não perde tempo não, para você começar a acompanhar já aqui. Estamos chegando ao fim dessa viagem internacional, o assunto que eu adoro falar sobre diversificação geográfica. Por isso, a gente já acertou aqui, teremos outros episódios sobre o assunto. Mas antes de encerrar, é bom lembrar que investimentos internacionais vão além de uma alternativa de investimento. Realizar alocações internacionais é hoje uma das formas mais inteligentes de diversificar a sua carteira. Mas, por hoje é isso. A gente se vê no próximo episódio da série Investimentos às Claras. Até lá!